Fala pessoal, e aí, beleza? Vamos dar continuidade à nossa discussão. Só lembrando que o nosso tema, tá, é dinâmica geral da atmosfera, origem dos ventos e zona de convergência intertropical. Na parte 1, né, do vídeo, no primeiro vídeo, a gente discutiu aí alguns elementos, alguns fatores climáticos, e hoje a gente vai dar continuidade nisso, tá? A gente vai falar agora sobre continentalidade, maritimidade, e depois nós vamos falar sobre a origem dos ventos, certo? Então, vamos lá, pega lá a tua caneta, pega lá teu caderno e vamos para cima. Gente, preste atenção. A gente viu lá no vídeo anterior que a temperatura ela varia com base em alguns fatores, certo? Dentre eles, a gente traz agora para vocês a continentalidade e a maritimidade. Beleza, pessoal? Então vamos ler o que está escrito aí no nosso slide para nível de informação? Olha só. Cidades no interior do continente distantes do mar têm continentalidade. Então, quando eu falo de continentalidade, eu vou lembrar logo do quê? Da palavra continente, né? Então, são cidades, são locais, são áreas que estão no interior desse continente, ok? E, por estarem no interior do continente, a temperatura vai sofrer uma influência disso aí, dessa posição geográfica. O que nós temos aí? Nós temos maior variação térmica, certo? Nós temos maior variação de temperatura, tá? É importante a gente lembrar daquela regra, daquele princípio da física que está sendo colocado no outro quadro aí, ó. A superfície sólida se aquece e se resfria rapidamente, certo? Então prestem atenção. Em áreas de continentalidade, a gente consegue perceber uma variação de temperatura de uma forma bem mais intensa, tá? Do que, por exemplo, numa área de maritimidade. Em geral, em áreas continentais, não é muito comum a gente ter tanta umidade, certo? Então o que a gente tem aí? A gente tem uma temperatura também mais elevada, ok? Uma temperatura mais elevada e, em geral, são consideradas áreas secas, ok? A gente vai lembrar um pouco disso quando a gente for trabalhar a questão das massas de ar, certo, pessoal? Bom, qual é a consequência que a gente vai ter da continentalidade? Aí, ó, maior variação térmica, né? As temperaturas, em geral, elas são mais elevadas, né? Essas áreas não apresentam tanta umidade, essas áreas elas são secas, ok? E você tem maior amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica nada mais é do que a diferença entre a maior e a menor temperatura. Tranquilo, pessoal? Então, o que acontece? Essa temperatura, em um determinado momento do dia, ela pode estar muito elevada, isso durante o dia, em geral ela fica muito elevada, e como a superfície sólida ela se resfria rapidamente, pode ser que à noite essa temperatura ela caia, ela tenha uma queda, por exemplo, drástica. Por isso que a amplitude térmica, tá, ela é muito grande dentro dessa área de continentalidade. Beleza? Então você tem aí um exemplo de como a temperatura ela pode variar, pode mudar com base nessa característica aí, ok? Continuando aqui, nós temos, por outro lado, as áreas de maritimidade, certo? O que são áreas de maritimidade? As cidades que ficam banhadas pelo mar, né, têm maritimidade. Elas sofrem uma influência, por exemplo, dessas massas de ar que vêm dos oceanos, certo? Aí você lembra também desse outro princípio aí da física. Olha, a superfície líquida se aquece e se resfria lentamente, ok? Ela se aquece lentamente. Logo, a temperatura aí ela não vai ser tão elevada. Estão conseguindo compreender aí? Por conta do que, professor? Por conta desses ventos que vêm carregados de umidade, dessas massas de ar que vêm do oceano, né? E que vão contribuir para que essa temperatura não seja tão elevada quanto em uma área de continentalidade. Olha só, menos variação térmica. Você tem uma variação de temperatura menor se comparada com uma área de continentalidade. E além disso, você tem o quê? Menor amplitude térmica, o que significa dizer que você não vai ter uma variação de temperatura muito grande, ou seja, a temperatura que é menor em relação à temperatura que é maior, ela não vai ser tão grande, ela não vai variar de uma forma tão grande quanto essa temperatura varia dentro de uma área de continentalidade. Beleza, pessoal? Vamos continuar? Olha só. A gente vai trazer uma discussão agora sobre chuvas, tá? Professor, o que são chuvas? Gente, chuvas são elementos do clima. Lembra lá na nossa primeira aula que a gente tem vários elementos do clima? A chuva é um desses elementos aí. Só que tem um porém, gente.
não existe um único tipo de chuva, ok? Existem fatores que vão contribuir para a existência de 3 tipos de chuvas, certo? São esses tipos de chuvas que a gente vai perceber agora nessa aula. Olha lá o que está aí no teu slide. As chuvas sofrem influência de vários fatores climáticos. Geralmente chove mais nos lugares que apresentam baixa latitude, ou seja, em áreas próximas do Equador, onde você tem mais umidade na atmosfera. Por que tem tanta umidade? Porque você tem uma incidência solar muito grande em uma área que tem muitos rios, certo? Então tem muita evaporação de água. Além disso, o que você consegue perceber? Que ali próximo ao Equador você tem grandes extensões de florestas, por exemplo, a floresta amazônica, e a vegetação libera vapor d'água por um fenômeno chamado de evapotranspiração. Então a chuva ela sofre uma influência disso? Com certeza sofre, ok? Então em áreas de latitude baixas a gente vai perceber que há uma incidência maior de chuvas, certo? Áreas de baixas altitudes também, maritimidade, tem muita umidade também dentro daquelas áreas de maritimidade, como a gente viu agora há pouco, vegetação abundante, ação de correntes marinhas quentes, encostas de barlavento, né, que são encostas de frente para o mar. A gente vai entender, então, como essas encostas, esses tipos de relevo, contribuem para a formação de chuvas, né, dentro dessas áreas aí que são áreas litorâneas. Tranquilo, pessoal? Então a gente vai entender a partir de agora, né, os 3 tipos de chuvas existentes e as suas características. Eu espero que vocês anotem, prestem atenção, porque isso não é difícil, tá? São conceitos simples, o que exige muita atenção, para que você não possa se confundir. Beleza? Olha só. Você percebe aí 3 tipos de chuvas, certo? Você tem a chuva convectiva, você tem a chuva frontal, você tem a chuva de relevo ou chuva orográfica. Vamos primeiro entender, né, o que é uma chuva convectiva. Olha para a imagem aí. Né? O que você está percebendo aí? Você está percebendo que tanto, né, os rios estão contribuindo para lançar vapor d'água para a atmosfera, quanto a própria vegetação. Então você tem o quê? Vapor d'água sendo lançado pelo rio e pela vegetação, certo? Isso é muito comum, ok? O que acontece? Esse vapor d'água ele fica concentrado ali na atmosfera e forma as nuvens. Quando a gente tem uma presença muito grande de vapor d'água, essa nuvem fica pesada, portanto ela desce. A gente lembra lá que em áreas de alta altitude a temperatura é mais baixa, então ela está em uma área de alta altitude. E quando essa nuvem desce, ela vai se encontrar com uma área onde a temperatura é mais elevada, ou seja, uma área de baixa altitude. Retomando a ideia, esse vapor d'água é lançado para a atmosfera e ele fica em uma área de alta altitude, onde a temperatura é o quê? Mais baixa. Só que essa nuvem pesada ela vai descer e ela vai entrar em contato com uma temperatura mais elevada, ou seja, dentro de uma área de baixa altitude. Ao entrar em contato com uma temperatura mais elevada, esse vapor d'água vai sofrer um processo de condensação. O que é isso, professor? Lá na química a gente entende, né? Que condensação é a passagem da água do estado de vapor para o estado líquido, certo? A chuva vai condensar. Ela está ali, ó, em forma de vapor, e ela vai passar para a forma líquida, ela vai cair ali. Então, esse processo de evaporação d'água, né, a nuvem pesa, ela desce, entra em contato com uma alta temperatura e esse vapor d'água sofre uma condensação, se transformando em água líquida, nós chamamos de quê? Chuva convectiva. Beleza, pessoal? Então, a chuva convectiva é a chuva mais comum, por exemplo, na nossa região, certo? O vapor d'água é lançado tanto pelas vegetações quanto pelos rios, fica pesado ali na atmosfera, essa nuvem desce, entra em contato com uma temperatura mais elevada, e aí qual é a consequência disso? A condensação. A água em forma de vapor vai se transformar em água na sua forma líquida, provocando a chuva, certo? Bom, outro exemplo de chuva que é colocado aí é a chuva frontal. Né? Ela é muito simples de entender, pessoal. A chuva frontal é consequência do encontro de 2 massas de ar. Quando eu tenho 2 massas de ar que se encontram, né, e essas massas de ar são carregadas de umidade, por exemplo, eu tenho a formação de uma chuva frontal, certo? Não dá para confundir se aparecer uma imagem dessa na hora da tua prova, ok?
Bom, o outro exemplo muito claro, sendo mostrado aí, é a chuva orográfica ou chuva de relevo, gente. Isso é muito comum ali, ó, no litoral do Nordeste, né? Na zona da Mata Nordestina. Por quê, professor? Naquela região, naquela sub-região, na verdade, na zona da mata, né, a gente vai perceber que há uma frequência muito grande de chuva. Essas massas de ar que saem do litoral ali do Nordeste em direção ao interior do Nordeste, elas não conseguem passar, porque ali tem uma área de planalto muito grande, ali no Agreste principalmente, né? E aí olha que a consequência de tudo isso. Essa nuvem, né, que está indo em direção ao interior, ela se encontra com esse relevo, ela bate nesse relevo e volta. Por isso que nós chamamos de chuva de relevo, certo? Essa nuvem está indo em direção ao interior, ok? Do continente, como vocês estão percebendo, tá? Imagina que isso é o Nordeste. E esse é um dos fatores, tá, para a existência da seca no Nordeste. Não é somente a questão do próprio clima em si, tá? Mas o relevo, tá, é um condicionante a ele, é um fator determinante também. Então, voltando à ideia, essa nuvem se locomove, quando ela se depara com esse relevo, ela não consegue passar, ela bate e volta. Quando ela volta, essa chuva vai cair onde? Nessa área litorânea, como vocês estão percebendo aí. Nós chamamos isso de quê? Chuva orográfica ou chuva de relevo. Tranquilo, pessoal? Certo? Anotem essas informações, tá? A chuva convectiva tem evaporação d'água, né? A nuvem pesa, desce, entra em contato com uma temperatura mais alta, esse vapor d'água sofre condensação e vai cair na sua forma líquida, vai cair em forma de chuva, como é muito comum aqui, tá? Em relação à chuva frontal, o que nós temos é encontro de duas massas de ar, ok? E chuva de relevo ou chuva orográfica, o relevo vai influenciar. Como? Essa nuvem, ela não consegue ultrapassar o relevo, ela bate nele, volta e ela acaba caindo ali naquela faixa litorânea, que é geralmente onde essa nuvem se forma. Tranquilo? Beleza? Continuando a nossa discussão, tá? Você tem um exemplo aí muito claro da chuva frontal, logo aí embaixo, olha. Quando duas massas com temperatura e pressão opostas e proporcionais se encontram, ocorre a condensação do vapor e a precipitação de água em forma de chuva. É possível a gente compreender isso aí? Sim, eu tenho uma frente fria, uma massa de ar fria que se encontra com uma massa de ar quente, certo? Qual é a consequência? Chuva frontal, né? Elas sofrem condensação e acaba caindo dentro daquela área onde ela se forma ali. A chuva convectiva, né? Olha a evapotranspiração acontecendo aí, tá? Poderia ter um rio também, né? Para relembrar a ideia de que a evaporação dos rios contribui para a chuva convectiva, mas essa é uma ideia que também vocês não podem esquecer. É só uma imagem para ilustrar esse exemplo aí que a gente está falando dos tipos de chuva, tá? A chuva convectiva, olha só, ocorre em função da subida do ar contendo muito vapor d'água e que ao ganhar altitude entra em contato com as camadas, né? E sofre condensação e posterior precipitação. O ar quente, tá? Voltando aqui para a chuva convectiva, tá? Voltando, gente, chuva convectiva é muito simples. Você tem evaporação da água acontecendo, depois essa água, né, ela entra em contato com a temperatura mais elevada e ela passa para a forma líquida, né? Sofre condensação aí, tá bom? Então, os principais elementos que vão contribuir para a chuva convectiva, tá, são a evaporação e a evapotranspiração. Não esqueçam disso, tá bom? E a chuva orográfica, ou chuva de relevo, você consegue perceber aí um planalto, por exemplo, que está impedindo a passagem dessa nuvem para o interior, né? Ou seja, ela acaba batendo nesse relevo e voltando, provocando chuva nessa área aí ao lado direito, como vocês estão percebendo, tá bom? Agora a gente vai falar sobre os ventos, galera. Essa parte do conteúdo muita gente acha muito complicado, tá? É um pouco complicado, sim, mas se vocês prestarem muita atenção, vocês conseguem compreender de uma forma muito tranquila. Existem algumas regras que a gente vai estar anotando, tá? Para vocês anotarem aí também. Algumas regras que vocês precisam lembrar, tá bom? Por que é importante lembrar, professor? Porque vocês não acabem se confundindo, ok? Olha só. Primeiro, o que é o vento? O vento é o ar atmosférico em movimento.
Gente, o vento, tá? Ele está ligado a um princípio básico. Como assim, professor? O princípio básico sobre o vento é que o vento ele sempre se forma em uma área de alta pressão atmosférica e se desloca para uma área de baixa pressão atmosférica. A gente vai perceber que entre essas áreas existe um processo de desequilíbrio. O desequilíbrio de pressão é quem dá origem ao vento. Portanto, eu posso entender que o vento ele surge para equilibrar as pressões atmosféricas. Tranquilo? Não esqueçam disso. Olha só, o vento é o ar atmosférico em movimento. E qual é o elemento motor do vento? É o movimento de rotação da Terra. Como assim, professor? Gente, a gente precisa compreender que a rotação da Terra ocorre no sentido oeste para leste. Então, presta atenção. A Terra vai girar no sentido oeste para leste e o vento ele vai vir no sentido contrário. Estão conseguindo entender? O vento sempre vem, portanto, para o sentido oeste. Por isso que o movimento de rotação da Terra ele é o elemento motor. É ele quem vai impulsionar isso aí. A Terra gira de um sentido para o outro e o vento vem no sentido contrário. Tá? A essa lógica aí, gente, nós chamamos de efeito Coriolis, certo? O que é o efeito Coriolis? É o resultado desse giro da Terra. O giro da Terra provoca o quê? O surgimento do vento no sentido contrário. Se a Terra vai de oeste para leste, o vento ele se forma de leste para oeste, no sentido contrário. É mais ou menos assim. Quando você está correndo no sentido contrário a um automóvel, você não vai perceber que o vento vai se formar no teu mesmo sentido em direção ao automóvel. O vento ele se forma no sentido contrário. Ele vem do automóvel para a sua direção. É mais ou menos isso que a gente pode entender sobre o efeito Coriolis. A Terra gira do sentido oeste para leste e o vento vem do sentido leste para oeste. Então, o elemento motor vai ser o quê? O próprio movimento de rotação da Terra. Beleza, pessoal? E o elemento direcionador é a pressão atmosférica, ou seja, como assim, professor, elemento direcionador? O elemento direcionador é exatamente o elemento que vai dizer de onde esses ventos vão surgir. E partindo daquele princípio básico, o que a gente pode entender? Que os ventos sempre se formam, tá? Sempre se deslocam de uma área de alta pressão atmosférica para uma área de baixa pressão atmosférica. Eu tenho aí um desequilíbrio de pressão atmosférica, então os ventos eles vão surgir na perspectiva de equilibrar as pressões atmosféricas aí, certo? Olha só, classificação planetária ou constante. Sopram durante todo o ano, tá? Afetando todo o planeta, e existem ventos alísios, contralísios e polares e apolares. O que a gente vai discutir agora, tá? São principalmente os ventos alísios e os ventos contralísios. Beleza, pessoal? Vamos continuar isso aí. Olha o que acontece. Os ventos alísios são aqueles que se formam nos trópicos e vão para onde? Para o Equador. Não esqueçam disso. Os ventos alísios, eles saem dos trópicos, seja do trópico de Câncer ou do trópico de Capricórnio, e vão em direção ao Equador. Beleza? Logo, eu posso deduzir que se eles saem dos trópicos e vão em direção ao Equador, eu logo posso deduzir que os trópicos são áreas de alta pressão atmosférica e o Equador é uma área de baixa pressão atmosférica. Olha lá, os contralísios, eles saem do Equador para os trópicos. Nós vamos entender como é que eles se formam. Bom, na região equatorial ocorre o encontro dos ventos alísios, oriundos do hemisfério norte, os alísios do nordeste, com os originados do hemisfério sul, que são os alísios do sudeste, formando a convergência intertropical. Né? O que é isso, então? É o encontro desses ventos aí, tá? Tanto dos alísios, certo? De uma área do planeta, quanto daqueles que vêm de outras áreas aí. E o que é o efeito Coriolis? É o desvio dos ventos alísios para o oeste em função do movimento de rotação. Foi o que eu falei anteriormente. Eu levo em consideração que o movimento de rotação ele vai do sentido oeste para leste, então o que acontece? A gente tem a formação do vento que vem do sentido leste para o sentido oeste. Nós chamamos isso de efeito Coriolis. Esse é o nome do fenômeno. Beleza, pessoal? Agora sim ficou legal. Olha só o que nós temos aí.
Essa imagem vai ilustrar para a gente, né, a circulação geral da atmosfera. Gente, bem no meio do Equador, tá? Bem no meio do planeta, na verdade, nós temos a linha do Equador, ok? Bem no meio do planeta nós temos a linha do Equador. É uma área muito quente, recebe uma alta incidência solar durante o ano todo, tá? E ela é considerada uma área de baixa pressão atmosférica. Professor, por que é uma área de baixa pressão atmosférica? Porque o ar leva, certo? Toda a massa que está concentrada aí, e por levar toda essa massa, o que acontece? Nós vamos ter uma menor coluna de ar, nós temos uma diminuição da coluna de ar. Aí no Equador, gente, nós temos um movimento constante do ar, que nós chamamos isso de movimento ascensional. É um movimento constante do ar, certo? Esse movimento ascensional é exatamente o que eu acabei de falar. Tranquilo? O que acontece no Equador? Nós temos um movimento ascensional, o ar leva a massa, como vocês conseguem perceber. Olha aí para o meio, tá, do globinho, e no teu lado esquerdo você consegue perceber que tem uma seta indo para cima e outra para baixo. Essas duas setas representam o quê? A massa de ar sendo levada pelo movimento ascensional, certo? Diminuindo o quê? O peso da coluna. Qual é a consequência disso? Essa área vai se transformar numa área de baixa pressão atmosférica. Beleza, pessoal? Voltando para cá. Essa massa vai carregada de umidade, certo? Só que ela vai subindo, ela vai pegar altas, né, altitudes e latitudes aí, certo? Quando ela chega numa área muito alta, o que acontece? Com a altitude, a temperatura diminui, né? E logo essa massa ela fica mais pesada. Ela era muito leve, ela alcançou altas altitudes, ela vai se resfriar e ela vai ficar mais pesada. Ao ficar pesada, certo? O que a gente vai perceber? Essa massa vai descer. Estão percebendo a setinha dela descendo aí? Prestem atenção, ela saiu do Equador, certo? O ar era mais leve aí no Equador, por conta do movimento ascensional, beleza? Por ser leve, essa massa vai subir, carregada de umidade, é uma área que tem muita evaporação, não pode esquecer disso, tranquilo? Ao alcançar altas altitudes, ela se resfria e ela fica pesada, certo? Então, tu lembras lá que no Equador era uma área de quê? De baixa pressão atmosférica. E quando ela alcança altas altitudes, ela já chega a uma área de alta pressão atmosférica, que é ali nos trópicos, por exemplo. O ar fica mais pesado. E ao ficar mais pesado, esse ar vai descer. Vocês estão percebendo? Tá? Ali no hemisfério norte, ele vai descendo, no hemisfério sul ele vai fazendo esse tipo de movimento. Então, perceba que o ar ele tem um ciclo. Ele tem um movimento ascendente, pelo fato de ele ser leve, ali no Equador, e ele tem um movimento descendente, pelo fato de ele ser mais pesado, ele sai dali dos trópicos. Esse ar, essa massa que sai dos trópicos, tá? Nós vamos chamar de quê? De ventos alísios. Eles saem dos trópicos, que são áreas de alta pressão atmosférica, e vão em direção ao Equador, que são áreas de baixa pressão atmosférica. Beleza? Agora, esse vento que sai do Equador em direção aos trópicos são chamados de ventos contra-alísios. Professor, mas a gente está conseguindo identificar que esses movimentos eles também estão acontecendo nos extremos ali, como nos polos, por exemplo. Sim, gente, esses movimentos também vão acontecer nessas áreas. Por quê? Não esqueçam que ali no trópico a gente tem o quê? Uma área de alta pressão atmosférica, né? A área de alta pressão atmosférica, que a temperatura ela é menos elevada, então o ar fica mais pesado, a massa fica mais pesada. Ali no polo, nos polos, na verdade, né, como é muito frio, também nós temos o quê? Uma área de alta pressão atmosférica, certo? O ar ele se resfria ali e fica mais pesado, por isso que é uma área de alta pressão atmosférica. E entre o trópico, tá? Entre os trópicos e os polos, a gente vai ter aqui uma busca pelo equilíbrio. Como assim, professor? Mais ou menos ali no paralelo 66, a gente vai ter uma área de quê? De baixa pressão atmosférica. Por quê? Porque a gente tem a busca do equilíbrio de pressões, certo? Então, tu começas a perceber
que os ventos eles se deslocam para várias áreas. Por exemplo, os ventos alísios que saem dos trópicos, eles não vão somente para o Equador, eles também vão para as outras áreas, que são as zonas polares, subpolares ali. Consegues identificar? Ele sai tanto para o Equador quanto para as zonas subpolares. E os ventos que se formam nos polos, né, eles também têm uma direção. Eles seguem também para as zonas subpolares. Então, eles se deslocam para quê? Para ter o equilíbrio de pressão atmosférica. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Então, resumindo, os ventos alísios são aqueles que saem dos trópicos e vão para o Equador e para as zonas subpolares ali, certo? E os ventos contralísios são aqueles que saem, por exemplo, do Equador em direção aos trópicos. Beleza? Aí, professor, e essa coisa de alta e baixa pressão atmosférica? Isso está relacionado a quê? Gente, isso está relacionado ao fato de o ar ser muito pesado ou ser muito leve. Tá ok? Onde é que o ar é muito pesado? Ele vai ser muito pesado em áreas com temperaturas menos elevadas. Logo, a gente vai ter o quê? Áreas de alta pressão atmosférica, como o caso dos trópicos e das zonas polares ali, certo? Agora, bem no centro da Terra, onde a temperatura é mais elevada, ali no Equador, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que o ar ele é mais leve, ok? O ar é mais leve, certo? Professor, e qual é a função desses ventos que se deslocam dos trópicos para o Equador? Gente, vocês vão lembrar que a umidade que é formada ali sobre o Equador, ela é levada para os trópicos, como vocês conseguem perceber pelas setinhas. Então, a função desses ventos é trazer umidade para o Equador e provocando chuvas. Por isso que nós temos, né, um índice constante de precipitações nessa área aí do Equador, nessa faixa tropical da Terra. Beleza? Então, voltando mais uma vez, no Equador nós temos uma área de baixa pressão atmosférica. Nos trópicos a gente tem uma área de quê? Alta pressão atmosférica. Logo depois, ali no paralelo 66, mais ou menos, nós temos o quê? Uma área de alta pressão atmosférica, tanto para norte quanto para sul. E ali nas zonas polares nós temos o quê? Área de baixa ou alta? Alta pressão atmosférica. Certo, pessoal? Continuando aí. Tem outra coisa muito importante que vocês não podem esquecer sobre isso. Aqui, olha. Na parte de maior temperatura, onde nós temos baixa pressão atmosférica, a gente vai perceber que essa área vai ser caracterizada como uma zona ciclonal, por conta do tipo de movimento que é feito pelos ventos dentro dessa área aí. Ela é uma área ciclonal. Vocês conseguem perceber que elas vão nos mesmos sentidos, certo? Agora, quando você olha para as áreas de alta pressão atmosférica, a gente diz que essas áreas são áreas anticiclonais. Olha o movimento das direções dos ventos aí, tá? Elas estão em sentidos opostos, né? Sentidos bem diferentes. Voltando para o mapa anterior, o que a gente percebe? Nessa área próxima ao Equador, por exemplo, forma-se mais ou menos um círculo ligado a esse movimento ali, próximo ao Equador, certo? Por isso que ele é considerado uma área ciclonal. Agora, quando você olha para a área próxima aos trópicos, os ventos eles vão em sentidos opostos, né? Então, são áreas anticiclonais. Você percebe que ao mesmo tempo que ele sai do trópico e desce para o Equador, ele vai também para cima. Percebeu? Ele vem no sentido oposto. Ó, ele sai do trópico e vem para o Equador e ele vai para cima ali. Agora, no Equador não, ó. Ele é um movimento cíclico. Entenderam a diferença de uma área ciclonal para uma área anticiclonal, tá? O que vai determinar isso nada mais é do que a direção do vento, certo? E nessa imagem vocês conseguem perceber de uma forma muito clara que nos trópicos, por exemplo, os ventos eles seguem direções opostas. Eles vão tanto para os polos ali, para a parte superior a eles, né? E para o Equador. Agora, quando você olha para o Equador, o que acontece? Você tem esse movimento, ó. Os ventos vão e voltam como se fosse um movimento cíclico. Por isso que ali no Equador, que é uma área de baixa pressão atmosférica, a gente tem o quê? Um movimento ciclonal. E nos trópicos nós temos o quê? Alta pressão atmosférica, então o movimento é anticiclonal. Como vocês conseguem perceber aí. Beleza, pessoal?
Vamos continuar aqui. Tá aqui, ó. Outra imagem para ilustrar a área ciclonal. Olha como o vento gira, né, se movimenta dentro dessa área ciclonal ali no Equador. Por que ele tem esse tipo de movimento, professor? Porque ele vai para os trópicos e depois ele volta para o próprio Equador, né? Ele vai para o trópico e volta para o Equador. Ele faz um ciclo, por exemplo. Movimento cíclico. Aí eu não posso esquecer que o vento que sai do Equador é o contralísio e o vento que sai do trópico é o alísio. Agora, quando você olha para o vento que se forma aqui nos trópicos, eles têm direções opostas. Eles vão tanto para o Equador quanto para as áreas superiores a eles. Beleza, pessoal? Bom, vento de monções, gente, é um tipo de vento muito comum ali no sudeste da Ásia, tá? E a gente vai perceber que esse tipo de vento ele está ligado à questão da maritimidade e da própria continentalidade, certo? Vamos ler esse pequeno texto aí, ó. Durante o verão, a porção continental da Ásia Meridional absorve muito calor, principalmente a Índia, tornando-se uma área de baixa pressão atmosférica e o Oceano Índico uma área de alta pressão atmosférica. Em função disso, os ventos sopram do mar para o continente. Isso durante o verão, a gente vai entender a lógica disso aí, tá bom? Trazendo umidade, provocando chuvas, verões quentes e chuvosos. Já durante o inverno, ocorre o processo inverso. As altas temperaturas concentram-se nos oceanos, transformando-se em zonas de baixa pressão atmosférica e a porção sólida do continente em alta pressão atmosférica. Por conseguinte, os ventos sopram do continente para o oceano. Invernos frios e secos. Gente, o que acontece em relação aos ventos de monções? Tá? Lembra daquele princípio da física que o continente ele se aquece mais rápido e se resfria mais rápido? Por outro lado, o que a gente vai perceber? No oceano é o contrário, né? Ele se aquece de forma muito lenta e se resfria de forma muito lenta. Logo, como a gente pode entender esses ventos aí? O continente aqui no verão, que é a tua esquerda, tá bom? Continente no verão, à tua esquerda, ele é considerado uma área de baixa pressão atmosférica. O continente é considerado uma área de baixa pressão atmosférica, certo? Por quê? Porque ele aquece mais rápido e resfria mais rápido, ok? Já o oceano é considerado o quê? Uma área de alta pressão atmosférica. Ele demora para se aquecer ali no verão e para se resfriar, certo? Logo, a gente percebe que tanto numa estação quanto na outra, a gente vai perceber que a origem do vento vai ser diferenciada. No verão, os ventos eles vão se deslocar, como vocês percebem aí, do oceano para o continente. Por isso que o verão vai ser quente e chuvoso. Tranquilo, pessoal? E no inverno é o contrário. Mas, professor, por que no verão o vento se desloca do oceano para o continente? Gente, você vai lembrar daquele princípio básico. O vento ele sempre se desloca de uma área de alta pressão atmosférica para uma área de baixa pressão atmosférica. O que acontece no verão aí no Sudeste Asiático? O continente ele aquece mais rápido, ok? Do que a parte oceânica. E por aquecer mais rápido, né, o que acontece? O ar fica mais leve, tem menos coluna de ar, então nós temos o quê? Baixa pressão atmosférica, ok? Agora, o oceano ele demora para aquecer, tanto quanto ele demora para se resfriar. E como ele demora para aquecer, o ar fica mais pesado, tem mais coluna de ar, então nós temos o quê? Maior pressão atmosférica. E quando eu pego essa ideia e associo àquela ideia do princípio básico de que o vento sempre sai de uma área de alta pressão atmosférica para uma área de baixa pressão atmosférica, eu entendo que aí no Sudeste Asiático, os ventos de monções no período do verão, eles se deslocam de onde? Do oceano para o continente. Por isso que no verão a gente vai ter o quê? Um verão quente e chuvoso. Entenderam? Agora, no inverno é o processo inverso, gente. Certo? No inverno, o que a gente vai perceber? Que a área continental ela já vai se transformar numa área de alta pressão atmosférica. Entenderam? E a área oceânica ela vai se transformar numa área de baixa pressão atmosférica. Por quê, professor?
Por conta daquela regra, quem aquece mais rápido, quem aquece menos rápido, quem demora para se resfriar, né, e quem demora para se aquecer. Enfim, aí no inverno, quem é que vai demorar para se resfriar? E aí? Quem é que vai se resfriar mais rápido? Não é o continente que se resfria mais rápido? Logo, ele fica mais pesado. A massa sobre o continente fica mais pesada, né? Tem maior coluna de ar. Então nós temos o quê? Alta pressão atmosférica. E no oceano já é o processo inverso. Logo, se o continente se transforma no inverno numa área de alta pressão atmosférica, porque ele se resfriou mais rápido, esse vento ele se desloca do continente para o oceano. Isso no inverno, no Sudeste Asiático. E aí, qual é a característica que a gente vai ter aí? A gente vai ter um inverno frio e seco. Entenderam aí, pessoal? Então, o que determina aí são os princípios básicos, né? Eu sempre tenho que lembrar que o vento sai sempre de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão atmosférica, e eu só vou saber qual é a área de alta ou baixa pressão atmosférica quem aquece ou quem se resfria mais rápido. Tranquilo? E, em regra, né, a gente entende ali que as áreas que se aquecem mais rápido e se resfriam mais rápido são os continentes. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Certo? Aí no verão, se o continente aquece mais rápido, se resfria mais rápido, o que acontece? Baixa pressão. E no inverno, como ele se resfria mais rápido, né, do que o oceano, olha a direção do vento. Já mudou. Entenderam aí, pessoal? Ele já se transforma numa área de alta pressão atmosférica. Certo? É só lembrar, por exemplo, da regra de onde é que o vento vai e para onde ele se desloca. De onde ele vem e para onde ele se desloca. Ele vem de uma área sempre de alta pressão e vai para uma área de baixa pressão atmosférica. Continuando aqui. Ó. Ciclone. O que é o ciclone? É o nome genérico para ventos circulares, como tufão, furacão, tornado e o ili-ili. Cada um desses aí tem uma característica, tá? Eu só vou passar para vocês só precisam entender que essa é uma consequência, tá? Esse fenômeno é uma consequência ligada ao movimento circular dos ventos, ok? Ciclone, né? Você tem um furacão aqui, você tem um tufão, tá? Você tem um tornado, isso é muito comum ali nos Estados Unidos, por exemplo, né? Você tem o vendaval e você tem o ili-ili, que é o mais fraco, por exemplo, tá? Gente, brisa marítima e brisa terrestre, tá bom? É mais ou menos aquela ideia que eu vinha discutindo agora há pouco. Vamos lembrar um pouco disso? Lembrem-se das regras para vocês entenderem aí, pessoal. O vento sempre se desloca de uma área de alta pressão atmosférica para uma área de baixa pressão atmosférica, ok? Vamos olhar aqui para essa imagem para a gente entender. Olha só o que está acontecendo aqui. A brisa marítima, né? Ela vai acontecer durante o dia, tá? Esse texto aqui, gente, eu quero que vocês leiam, tá? Com calma aí, tá bom? Eu não vou ler ele aqui, só vou explicar para vocês aqui embaixo, tá bom? A brisa marítima e a brisa terrestre, ok? Acontecem em momentos diferentes, tá bom? A brisa marítima acontece durante o dia e a brisa terrestre acontece durante a noite. Primeiro, vamos lembrar. O vento sempre se desloca de uma área de alta pressão atmosférica para uma área de baixa pressão atmosférica. É a primeira regra que você não pode esquecer para compreender isso aí. Qual é a outra regra, professor? É que na física a gente entende que os continentes eles se aquecem de forma mais rápida e se resfriam de forma mais rápida do que os oceanos. Beleza? E durante o dia, olha o que acontece. Pelo fato de os continentes se aquecerem de forma mais rápida, o ar fica leve, você tem menos coluna de ar, ele sobe. Por ficar leve, ele sobe, como vocês conseguem perceber na imagem. Logo, o que se forma aí? Se forma em uma área de baixa pressão atmosférica, ok? Agora, como o oceano ele demora para aquecer, o ar é mais frio. Se o ar é mais frio, ele é mais pesado, né? Nós temos o quê? Uma alta pressão atmosférica. Se o ar é mais frio,
Logo, nós temos o quê? Alta pressão atmosférica, certo? E qual é a regra? O vento sempre sai de uma área de alta pressão atmosférica para uma área de baixa pressão. Então, durante o dia, o vento ele vai sair da área que apresenta alta pressão atmosférica, ou seja, do oceano, e vai para o continente, que é uma área que apresenta uma baixa pressão atmosférica. O que acontece? O oceano demora para aquecer, o ar é mais frio, portanto ele é mais pesado, apresenta o quê? Alta pressão atmosférica. Entendeu aí? O continente, ele aquece mais rápido, o ar, ele é o quê? Mais quente e mais leve, certo? Então ele é o quê? Baixa pressão atmosférica. Logo, durante o dia, a gente tem a brisa marítima. O vento ele sai do oceano e vai para o continente. Beleza, pessoal? Agora, durante a noite é o processo inverso, tá? O vento ele já vai sair de onde? Ele já vai sair do continente e vai para o oceano. Por quê, professor? Porque o continente, gente, ele se resfria mais rápido e o oceano não. E se o continente se resfria mais rápido, por se resfriar mais rápido, o que a gente vai perceber? Ele vai ficar mais frio, certo? O ar vai ficar mais frio e qual é a consequência disso? O continente vai se transformar numa área de quê? De alta pressão atmosférica. Se ele fica mais frio, ele fica mais pesado, ele vai se transformar numa área de alta pressão atmosférica, certo? Agora, o oceano, ele vai se transformar em quê? Em uma área de baixa pressão atmosférica. Por quê, professor? Por que o oceano vai se transformar numa área de baixa pressão atmosférica? Porque o ar é mais quente ali, gente. Ele demora mais para se resfriar. E por demorar mais para se resfriar, o ar ele fica quente, ele fica leve, certo? Então ele sobe. Por isso ele é uma área de baixa pressão atmosférica. Logo, na brisa marítima, a gente tem o vento se deslocando do quê? Do oceano para o continente. Por quê? Porque o oceano é uma área de alta pressão atmosférica durante o dia e o continente é uma área de baixa pressão atmosférica. No oceano, o ar ele é mais frio ou mais quente durante o dia? Ele é mais frio, ele demora para aquecer. Já o continente, o ar é mais leve, então ele sobe, certo? Agora, durante a noite, o que a gente consegue identificar aí, pessoal? Processo inverso. Né? O continente se resfria mais rápido, ok? O ar fica o quê? Mais pesado, então essa área se transforma no quê? Numa área de alta pressão atmosférica. E o oceano demora para se resfriar, o ar fica o quê? Mais leve, por quê? Porque ele é quente. Se o ar é quente, ele é mais leve, então ele sobe, né? Fazendo com que essa área se transforme em uma área de quê? Baixa pressão atmosférica. Aí nós temos a brisa marítima e a brisa continental. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Bom, se não compreenderam, tá bom? Podem assistir 1, 2, 3, várias vezes. Não é difícil, como vocês perceberam. É tudo uma questão de entender os conceitos, certo? Compreender os conceitos, lembrar desses conceitos para não confundir um com o outro, tá bom? Próxima aula a gente vai ter mais discussão legal aí, tá? Relacionado a esse tema climatologia. Valeu, pessoal. Até mais. Se cuidem. Tchau, tchau.